Minha experiência assustadora na faculdade é algo que aconteceu comigo, uma experiência que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas aconteceu na minha faculdade no campus enquanto eu estava indo para a escola. Por favor, não sinta pena de mim. Conto porque por amor à minha escola e acho importante que nunca esqueça essas coisas quando elas acontecerem. Era um dia muito frio em fevereiro, foi em uma quinta-feira. Eu acredito que terças-feiras e quintas-feiras durante o semestre eu só tinha aulas à noite de psicologia infantil às 19 horas pelo que me lembro. Tinha um trabalho para entregar para essa classe em breve. Embora eu tivesse meu próprio dormitório, eu também tinha uma televisão e também tinha a Game Show Network. Peguei meu laptop e fui procurar um recanto tranquilo no salão. Eu estava trabalhando em minhas citações, eu estava usando o banco de dados online de artigos de revistas de psicologia para trabalhar. Por volta das 3 da tarde, assim que eu terminei o primeiro artigo, fui puxar um segundo artigo do banco de dados. Foi então que aconteceu coisa muito assustadora. Na página do banco de dados da biblioteca, um aviso vermelho apareceu na tela. Leia isso: um atirador no campus, chegue a uma área segura e tome precauções até que esteja tudo bem. Havia comentários em todo o edifício nessa área. Eu estava com medo de desligar meu laptop. Subi os 4 lances de escadas e me tranquei no meu dormitório, provavelmente pelas próximas meia hora, que pareceu uma eternidade. Eu aguardei e atualizei a página inicial da faculdade na esperança de obter algum tipo de atualização sobre o que estava acontecendo. Finalmente, em algum momento após 3 horas e 30 minutos, a mensagem foi atualizada. O atirador tinha sido morto, mas ainda fomos instruídos a ficar em nossos quartos. Infelizmente os detalhes vieram e soubemos que um aluno da pós-graduação de outra faculdade veio para nossa escola. Entrou em uma sala de aula e atirou em 26 estudantes, matando 5 deles antes de se matar. Eu verifiquei minha página no Facebook. Naquele dia havia toneladas de amigos postando mensagens me perguntando se eu estava bem. Eu confirmei que não tinha sido atingido. Nosso curso realizou memoriais para os alunos que se envolveram e se comprometeram a nunca esquecer o que aconteceu em 14 de fevereiro de 2008 na Northern Illinois University. Eu sou um tipo de cara que muitas vezes fica no escritório horas quando estou com muito trabalho. Quando estou a caminho de casa é geralmente muito escuro lá fora, por causa disso há pouco ou nenhum tráfego. Eu costumo chegar em casa, comer alguma coisa muito rapidamente e ir direto para a cama. Então na manhã seguinte eu começo o padrão tudo de novo. Eu moro sozinho, então realmente não é um problema. Eu não tenho uma esposa ou uma namorada ou até mesmo um cachorro me esperando em casa. Então não há alguém para reclamar. Eu tenho minha própria casa. Embora seja uma bela casa em um sofisticado bairro da cidade. Na noite em que essa história aconteceu, eu estava trabalhando muito. Tarde da noite eu estava particularmente entretido em um projeto e perdi completamente a noção do tempo. Fui atingido por um súbito sono e emiti um longo bocejo. Quando eu olhei para o relógio eu notei que já passava da meia-noite. Eu estava levemente chocado. Embora muitas vezes eu ficava até muito tarde no trabalho, isso foi quase 7 horas após o horário do expediente, resolvi largar meu trabalho e ir dirigindo para casa. Foi bastante perigoso, na verdade. Eu trabalhei tanto que eu estava completamente exausto e foi difícil até mesmo manter meus olhos abertos. Estava muito frio lá fora. Fui em frente e baixei minha janela na esperança de que o vento frio me ajudaria a ficar acordado até chegar em casa. Eu tomava banho antes de dormir e colocava meu pijama, mas nesse dia nem tirei a roupa e me joguei no sofá. Meus olhos estavam tão pesados que parecia que tinha machucado meus olhos. Eu me arrastei pelas escadas e cheguei ao meu quarto. Eu juro que neste momento meus olhos estavam completamente fechados. Eu não podia abri-los. Me joguei na minha cama queen size e nem me incomodei em me cobrir. Comecei a cochilar rapidamente, mas algo estranho aconteceu. Do nada minha cama tremeu um pouco. A princípio, minha mente descartou isso por causa do sono.
Mas então eu senti minha cama tremer novamente e eu comecei a ouvir um barulho arrastado. Embora eu estivesse lutando para ficar acordado, eu acordei olhando para o outro lado da minha cama. Podia ver uma figura escura de pé entre minha cama e a parede. Naquele momento eu estava completamente acordado. Eu gritei e pulei. Quando você vê um inseto assustador ou uma cobra e você tem que pular, eu esbarrei na mesa de cabeceira. Eu estendi a mão e agarrei minha luminária. Era uma daquelas lâmpadas de toque. Quando a luz se acendeu, vi quem estava na minha cama. Um velho homem de aparência suja estava parado no meu quarto. Ele havia se despido, abaixou sua cueca imunda e deve ter dormido ao meu lado. Eu estava simultaneamente enojado e assustado ao mesmo tempo. Eu não tinha certeza do que fazer. Eu agarrei minha lâmpada e o homem tentou correr ao redor da cama para sair do quarto. Acho que deveria tê-lo deixado ir, mas eu simplesmente não poderia fazer isso. Joguei a lâmpada nele, batendo e o derrubando. Eu então corri para fora do meu quarto, descendo as escadas. Peguei meu telefone e liguei para o 911. A polícia veio e agarrou o homem. Ele invadiu minha casa pelos fundos. Estava tão frio aquela noite que ele simplesmente quebrou minha porta algumas horas antes de eu chegar em casa. Acho que ele imaginou que, já que era tão tarde da noite e ninguém estaria lá, ele não esperaria que alguém viesse daquela casa. Quebrou minha porta dos fundos, comeu minha comida e foi dormir na minha cama. Eu teria notado isso antes se eu não estivesse tão sonolento de tanto trabalhar naquela noite. Esta é uma história que aconteceu quando eu estava no hospital cerca de 15 anos atrás. Bem, eu estava no hospital visitando meu namorado. Sim, eu sou gay e isso é muito importante para a história. Tenho certeza que isso teve muito a ver com o que aconteceu com meu namorado na época. Meu namorado teve uma colisão frontal. Eu nunca vou esquecer quando eu ouvi sobre isso. Meu corpo ficou dormente e eu até desmaiei por um momento ao vê-lo na UTI em coma. Foi tão bizarro, quase como se ele nem fosse meu namorado. Jamie tinha acabado de sair. Nem tenho certeza se estou explicando corretamente. Era tão estranho vê-lo assim. Eu tinha permissão para passar um tempo com ele na UTI porque eu era seu procurador médico. Sua família era severamente homofóbica e nós nos preocupamos que algo assim poderia acontecer. Ele sabia que sua família nunca me deixaria entrar para vê-lo. Então ele preencheu a papelada e nosso advogado arquivou. Foi estabelecido que eu tinha controle total sobre a situação. Eu de fato poderia até impedir a família de vê-lo se eu quisesse. Eu não sou desse tipo de pessoa. Então sua família estava livre para visitá-lo sempre que eles quisessem, desde que eu tivesse a situação ao meu controle sobre o assunto. Jaime e sua mãe nunca tinham se dado bem. Ela faria confusão com os médicos por Jaime ser o filho dela e eu era apenas o namorado indesejado. Ela falou que eu não era um verdadeiro membro da família. No começo isso era apenas uma inconveniência que eu estava disposto a aceitar, pois pensei que Jamie iria gostar que sua mãe estivesse lá eventualmente. Os médicos me disseram que ela estava brigando com eles na frente de Jamie, e o estresse estava afetando Jaime negativamente. Tentei falar com ela, mas não há como falar com aquela mulher. Eu tentei ser legal e deixá-la saber que eu a queria lá para poder ver o filho e que ele havia assinado um documento me tornando seu procurador médico e eu estava legalmente no controle da situação e isso não ia mudar. Não importa o quanto ela reclamasse, ela precisava parar de discutir com os médicos e deixá-los fazer o seu trabalho. Por que você simplesmente não pega a AIDS e morra, seu estúpido? A mãe de Jaime falou para mim e me chamou de várias coisas. Tinha sido paciente, eu tinha sido legal para quem estava na minha situação. Eu tinha que tirá-la de lá imediatamente. Foi terrível. Ela gritou e xingou os médicos, todos os tipos de coisas. Continuou dizendo que eu iria para o inferno e ainda convertendo seu filho. Ela foi retirada pela segurança. Uma noite eu estava saindo do hospital indo para o hotel que eu estava hospedado. De repente eu notei um cara que estava sentado no sofá na área de espera quase o dia todo levantar para me seguir.
Ele era grande e vestido todo com camuflagem. Ele saiu atrás de mim e na garagem eu estava preocupado. Pode ser um amigo da mãe de Jamie. Embora ele não tentou fazer qualquer coisa comigo no hospital, havia câmeras e policiais. Depois de tudo, cheguei ao meu carro e entrei. Não demorou muito antes que uma caminhonete parasse atrás de mim. Quando eu estava saindo da garagem, a caminhonete acendeu seus faróis altos. Eu saí da garagem e virei à esquerda. A caminhonete me seguiu. Primeiro eu pensei que não era nada para se preocupar, pois ele poderia ter virado à esquerda ou à direita de qualquer maneira. Então era uma chance de 50-50. Quando eu cheguei a uma linha vermelha e virei no meu sinal de volta, imediatamente a caminhonete virou no mesmo sinal. Tentei apagar da minha cabeça até que exatamente a mesma coisa aconteceu no próximo sinal e novamente. Eu pensei se isso estava apenas sendo inventado na minha cabeça ou se esse cara estava realmente me seguindo. Abri o meu sinal quando eu deveria fazer uma curva à esquerda. A caminhonete ligou a seta dele também. Eu virei à direita. Embora a caminhonete tenha parado de me seguir naquele momento, sem dúvida ele estava me seguindo. Eu fiz uma curva que não tinha que fazer e ele começou a andar comigo novamente. Na verdade, eu fiquei andando em círculo e ele me seguia por todo o caminho. Eu estava apavorado. Eu nem vivia nesta cidade. Jamie tinha sido transportado de avião para lá e é por isso que eu estava em um hotel. Eu não conhecia ninguém além das pessoas no hospital. Eu também não sabia onde ficava o posto de polícia. Eu não tinha ideia do que fazer, mas precisava continuar dirigindo. Já era muito tarde, meia-noite. Então não havia muitos lugares ou estacionamentos em que eu poderia parar e obter ajuda. Quero dizer, havia muitos, mas eles estavam todos vazios. Nenhum deles se importava com o que eu estava sentindo. Mais frenético, cheguei a outro sinal vermelho e a caminhonete bateu direto na minha traseira. Meu carro morreu imediatamente. Fiquei assustado e com medo. Eu estava usando meu cinto de segurança e felizmente não tinha sido ferido. A caminhonete não estava tão danificada quanto a minha. Agora parou um carro para poder me ajudar. O cara acabou indo embora. Eu percebi o que aconteceu. A mãe de Jamie deve ter contratado esse cara para me machucar na esperança de que eu seria hospitalizado ou algo do tipo. Então ela poderia controlar a situação médica do filho. Talvez seja por isso que o cara esperou por mim e me seguiu por tanto tempo. Talvez ele estava indo me atacar. O cara foi pego, era primo da mãe de Jamie. Como eu não poderia provar que era premeditado e que ele vinha me seguindo, pois não tinha provas. Sua mãe jurou que ela não teve nada a ver com isso, mas ninguém acreditou nela. Jaime acordou de sua vida completamente quando ele se recuperou. Já faz 15 anos e não ouvimos falar dela. Foi a decisão de Jamie, não minha. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar.